Olá, hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Apesar de atrasos, 16 estados brasileiros dão início à vacinação. Trump libera a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, mas Biden vai reverter a medida. Nova variante do coronavírus é encontrada na Alemanha. 16 estados brasileiros já deram início à vacinação contra a Covid-19, apesar de atrasos no envio dos imunizantes por parte do governo federal. O atraso aconteceu porque o Ministério da Saúde mudou os horários dos voos que distribuiriam as doses da vacina chinesa Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Houve atrasos nos voos para quase todos os estados. Por isso, muitos deles tiveram que adiar o início das campanhas de vacinação. Nesta terça-feira, outros 11 estados devem dar início à imunização. Em São Paulo, a vacinação já havia sido iniciada no domingo, logo após a Anvisa aprovar o uso emergencial da Coronavac. Os estados distribuíram as primeiras doses para profissionais de saúde e residentes de casas de repouso, que fazem parte do grupo considerado prioritário para a imunização. Os governadores pressionaram o ministro da Saúde para adiantar a campanha de vacinação, inicialmente prevista para começar na quarta-feira. Eduardo Pazuello justificou a demora com problemas de logística. A outra vacina aprovada pela Anvisa, o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, ainda não tem data definida para chegar ao Brasil. O governo federal chegou a mobilizar um avião para buscar 2 milhões de doses na Índia, país que produz a vacina em parceria com as duas instituições. Entretanto, o governo indiano afirmou que o Brasil se precipitou e que ainda não havia previsão para a exportação das vacinas. Às vésperas de deixar a Casa Branca, o presidente Donald Trump removeu restrições de entrada no país impostas em razão da Covid-19. A decisão, que inclui o Brasil e grande parte da Europa, gerou um impasse com a equipe do presidente eleito Joe Biden, que assume o cargo nesta quarta-feira. Trump liberou a entrada nos Estados Unidos de passageiros vindos do Reino Unido, da Irlanda e das nações que integram o espaço Schengen, a zona de livre circulação que abrange a maioria dos países da Europa Ocidental, incluindo Alemanha, França e Itália, que registram alta nas infecções com coronavírus. A medida está prevista para entrar em vigor no dia 26 de janeiro, 6 dias depois da posse de Biden, mas a equipe do novo presidente já confirmou que não vai permitir a reabertura para brasileiros e europeus. A porta-voz de Biden disse que, com o agravamento da pandemia e as novas variantes mais contagiosas do vírus que surgem ao redor do mundo, este não é o momento de cancelar restrições às viagens internacionais. Ela disse ainda que o governo Biden planeja reforçar as medidas de saúde pública para diminuir os riscos de transmissão do coronavírus. As restrições ao Brasil estão em vigor desde 29 de maio. Os Estados Unidos não permitem a entrada de pessoas que estiveram no Brasil em um período de 14 dias antes de desembarcarem em solo americano. Uma nova mutação do coronavírus foi detectada em 35 pacientes em um hospital da Baviera. O diretor da clínica na cidade alpina de Garmisch-Partenkirchen disse que ainda é cedo para saber se a nova cepa seria mais contagiosa. Amostras foram enviadas para avaliação no Hospital Charité de Berlim, referência no combate à pandemia de Covid-19 na Alemanha. Segundo os médicos, a variante bávara é diferente das encontradas no Reino Unido e na África do Sul. Estas duas cepas são altamente contagiosas e resultaram em um aumento acentuado nos casos da doença em várias regiões do mundo. Entretanto, as novas variantes não resultaram, até o momento, em um maior número de mortes, além de não reduzirem o efeito das vacinas, segundo especialistas. O governo da Baviera impôs a obrigatoriedade do uso de máscaras FFP2, consideradas mais eficientes na defesa contra o coronavírus. A medida poderá ser ampliada para todo o país após a reunião nesta terça-feira entre os 16 governadores e a chanceler federal Angela Merkel, onde será debatida uma possível extensão do lockdown em toda a Alemanha, além do reforço das restrições para conter o vírus. O governo fornecerá gratuitamente 34 milhões de máscaras FFP2 para as pessoas consideradas mais vulneráveis, como cidadãos acima de 60 anos e os portadores de doenças graves. Essas pessoas receberão cupons com os quais poderão obter 12 máscaras em farmácias alemãs. Essas máscaras protegem tanto a pessoa que as utiliza quanto as outras ao redor, ao contrário da cobertura facial simples.
Na Baviera, elas passarão a ser obrigatórias no transporte público e no comércio, o que poderá ser estendido também para os outros estados do país. Outra medida que poderá ser adotada pelos governos estaduais e federal é a instauração de um toque de recolher, como forma de diminuir a circulação de pessoas e evitar novas contaminações. Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.